Hoje nós vamos falar de um assunto sobre emancipação da alma, que é o sono e os sonhos. Então, o sono, mas não é para nós dormir aqui não, é para a gente prestar atenção e ver quais são os nossos sonhos, né? De que forma eles geram e por que emancipação da alma. Então, a gente vai entender um pouquinho sobre isso com base no Livro dos Espíritos, que a gente fez o estudo, e também outras bibliografias que nós utilizamos. Vocês sabiam que a gente dorme um terço da nossa vida? Se nós dormimos em torno de 8 horas por dia, o dia tem 24 horas, né? Então a gente dorme um terço. Tem pessoas que dormem até mais que 8 e outras dormem um pouco menos. Quando a gente é criança, a gente dorme muito mais que 8, mas depois a gente vai reduzindo com o passar dos anos. Então, se uma pessoa de 75 anos dormiu aproximadamente 22 anos, então quem tem 75 anos passou 22 anos da sua vida dormindo. O sono, além das propriedades restauradoras do organismo físico, concede-nos as possibilidades de enriquecimento espiritual através das experiências vivenciadas enquanto dormimos. Então, quando nós dormimos, não é só para a nossa recuperação, digamos, né, do nosso corpo físico, mas, nesse momento de sono, em muitas situações que nós vamos ver no decorrer desse assunto, a gente dá uma viajada, né? Nossa alma viaja para buscar outros conhecimentos. Para o Espiritismo, o sono é um estado de emancipação parcial da alma. Por que parcial? Porque a alma vai, mas ela está ligada no corpo, ela volta. Que aguça, né, nesta ocasião, aguça nas nossas percepções. Evasão da alma da prisão do corpo. É a oportunidade que tem o espírito de entrar em relação com o plano espiritual, onde busca satisfazer suas necessidades e intenções de acordo com seu estágio evolutivo. Então, quando acontece essa viagem no sono que a gente faz, a gente vai buscar conhecimentos. Mas, dependendo da nossa evolução espiritual, pode também buscar conhecimentos que não agregam à nossa vida atual. Mais adiante eu vou mostrar no slide o que é isso que acontece. O que é a emancipação da alma? Então, o que é emancipar-se? Emancipar-se quer dizer tornar-se independente, é libertar-se. Então, durante o sono, tem um período que a nossa alma se liberta de nós. De nós que eu digo do corpo físico, porque nós somos a alma. Mas existe o corpo físico, existe a alma que está agregada ao espírito. Durante o sono, o espírito liberta, age e sua memória perispiritual registra os fatos sem que estes cheguem ao cérebro físico. Tudo é percebido diretamente pelo espírito. Excepcionalmente, as percepções da alma poderão repercutir no cérebro físico. O que quer dizer isso? Nem sempre, ou na maioria das vezes, a gente não lembra aonde o espírito foi. Por quê? Porque é um tratamento do espírito. E a gente, quando acorda, muitas vezes não lembra, essa noite não sonhei nada, né? Não lembro de nada. É verdade, a gente não lembra. Por quê? Porque não gravou no nosso cérebro. Porém, tem situações, sim, que são gravadas. Né? São situações que a gente acaba lembrando no dia seguinte. Ó, sonhei e viajei, fui em tal lugar, me lembro de tal situação. Ah, isso pode acontecer. Ah, eu vi coisas não boas, coisas horríveis acontecendo. Pode acontecer quando você viaja através do sonho e que você grava no seu cérebro. Nas ocorrências de emancipação da alma, o espírito se desprende parcialmente do corpo físico, tornando-se mais livre, mais independente ou mais emancipado, e por isso se presencia ou participa de acontecimentos em ambas as dimensões da vida. Então consegue entrar em contato com espíritos encarnados ou desencarnados. Nesse desenho aqui, nem todos talvez consigam ver, mas esta pessoa que está sonhando aqui,
ela tem um cordão, que é o cordão que fica ligado ao corpo físico. Então, neste caso aqui, o espírito, ele está viajando, está indo conhecer outras coisas, tal, outro aprendizado. Porém, o cordão prateado continua ligado. Por quê? Porque esse cordão prateado, se ele se romper, tu deixa de desencarna, né? Porque ele faz parte da tua vida. Então, no sonho, ele vai estar sempre ligado. Por quê? Porque você está com o corpo ali, mas ele viajou, mas ele tem que voltar. Né? É uma viagem de ida e volta, por isso que ela é parcial. Outra coisa, enquanto o corpo descansa, a alma trabalha, e enquanto o corpo trabalha, a alma também trabalha. Então, quer dizer com isso que a alma nunca para de trabalhar, ela está sempre trabalhando. Se nós estivermos descansando, dormindo, nossa alma está trabalhando. Se nós estivermos trabalhando, nossa alma está trabalhando. Ou seja, ela não cansa, está sempre em atividade. Por isso faz parte, né, do nosso crescimento, nossa espiritualidade vai crescer sempre. Por quê? Porque está sempre em andamento. Né? Ou seja, para o bem, ou às vezes, em algumas situações, até não, até para o mal, dependendo da situação da pessoa. No Livro dos Espíritos tem uma pergunta. O espírito encarnado permanece espontaneamente no corpo? O que quer dizer essa pergunta? Ela é bastante profunda. Se ele fica no corpo da gente porque ele gosta de permanecer ali? A resposta é a seguinte. É como perguntar se o prisioneiro se alegra com a prisão. Já está dando a resposta, que a alma ela quer viajar mesmo, né? O espírito encarnado aspira sem cessar a libertação. E quanto mais o corpo for grosseiro, o que quer dizer grosseiro? Pessoa que não quer evoluir, mais deseja desembaraçar-se dele. Ou seja, se a pessoa é aquela que não trata corretamente seu corpo físico, através das leis da natureza, através das leis espiritual, que ele não segue isso, não tem disciplina, não tem uma doutrinação e assim por diante, a alma ela fica impaciente por estar naquele corpo. É o que diz a resposta do Livro dos Espíritos sobre isso. Então a gente tem que refletir bastante, né? Será que eu estou no meu dia a dia fazendo aquilo que eu me comprometi lá no Ministério da Reencarnação, quando eu decidi, quando eu fui autorizado a viver esta vida terrena? Então, muitas vezes eu não lembro disso, ou na maioria das vezes, existe o véu do esquecimento, que faz eu esquecer. Mas no dia a dia, as doutrinas, as orientações, as mensagens, sejam elas numa palestra, sejam elas num estudo, seja ela numa leitura de um livro, seja de um vídeo, existem inúmeras orientações para a nossa vida, desde que a gente nasce, desde nossos pais nos orientando de como nós devemos nos comportar para nós termos um crescimento. Sempre pensando, é um crescimento, a gente pensa no crescimento pessoal. Muitas vezes, ou 90% das vezes, até mais, no material. Eu penso no meu crescimento material. Mas e o meu crescimento espiritual? Aonde está? Então eu tenho que agregar isso, é uma soma, é um conjunto. Tudo isso faz com que eu consiga evoluir. Então, para isso, a nossa alma está aí para nos ajudar, o nosso espírito está aí para nos orientar. Mas eu tenho que seguir certas regras, com disciplina, que todos nós sabemos que existem. Para isso, Jesus veio, há mais de 2000 anos atrás, mostrar para as pessoas muitas coisas que na época não faziam corretamente. E passou-se 2000 anos e ainda existem muitas coisas que nós ainda não evoluímos, que precisamos evoluir. Sono e sonhos. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo. Então, não precisando o corpo de sua presença, o espírito se lança no espaço e entra em relação mais direta com os outros espíritos. Então, na hora que eu estou dormindo, eu estou tranquilo lá, meu espírito pode ir dar uma passeada, porque ele sabe que eu estou ali, calminho, não vou fazer bobagem nenhuma, porque eu estou dormindo, meu corpo está dormindo, né?
então ele pode dar essa saída, essa emancipação temporária. Essa liberdade é recordada na forma de sonhos, dos quais guarda lembranças mais ou menos intensas. Quando o espírito retorna ao corpo físico, lembra-se do que fez e com quem esteve quando se encontrava emancipado. Veja bem, o espírito lembra, mas eu fisicamente, aquilo que falei no início, nem sempre vou lembrar. Se não gravou lá, tem coisas que a gente, de repente, não precisa lembrar. As atividades do espírito durante o sono. Os espíritos mais imperfeitos, em vez de procurar a companhia de espíritos bons, buscam a de seus iguais. Isso acontece até na nossa vida física, né? Muitas vezes tem pessoas que procuram o mal e vão procurar outras pessoas que fazem mal também para junto a elas fazerem mais mal, né? Isso acontece também com os espíritos imperfeitos. Vão, enquanto dormem, em busca de emoções talvez até menos dignas das que alimentam quando em vigília. Vigília é quando se começa a dormir. Mas depois que dormiu, mais adiante eu vou mostrar as fases do sono, e aí a gente vai entender um pouco mais. Assim, por questões de afinidade, entra em contato com outros espíritos que vivem nos vícios, no erro, na maledicência e etc. Então, muitas vezes vão para lugares que não deveria, mas, devido a ser imperfeito ainda, afina-se com aqueles locais e acaba indo para lá. Outro dia vai acordar, se lembrar, vai acordar bem cansado, né? E assim por diante. Ao contrário, os espíritos mais evoluídos vão para junto dos seres que lhes são superiores. Eles vão buscar aprendizado. Vão tentar entender um pouco mais sobre a existência. Como estes viajam, conversam e se instruem e trabalham. Então eles se juntam a esses para evoluir, tentar evoluir um pouco mais. Aproveitam essa liberdade provisória para estudar, para em contato com os espíritos superiores receber orientações. Pois não? Mas, então os espíritos inferiores, poucos sonhos têm, e só os espíritos superiores também não têm pesadelos? Não, tem. Isso é um detalhe um pouquinho mais adiante do sono. Pesadelo é outra coisa, eu não trouxe assunto de pesadelo, porque aí seria ter que estudar mais aprofundadamente, né? Mas eu vou falar um pouquinho depois sobre outras situações. O que eu trouxe aqui é o que traz o livro dos Espíritos, que muitas vezes o espírito imperfeito, aquilo que foi colocado, ele não, em vez de buscar evolução, fazer o que isso aqui faz, não, ele vai para o lado mais ruim. É o exemplo que eu dei de pessoas no mundo físico que procuram outros para fazer maldades, né? Bom, objetivos do intercâmbio com o invisível. Então, qual é o objetivo da nossa alma, do nosso espírito, e procurar isso, né? Perceber a vida na outra dimensão. É tentar entender. Eu já sonho, de estar, de repente, voando, indo para um outro lugar, vendo coisas bem diferentes. Sonhos que eu lembrei, muito, como eu falei. A maioria das vezes a gente não lembra esse tipo de sonho, mas eu lembro que eu fui num lugar muito bonito e tal, depois retornei. Então, isso ajuda a conhecer um pouquinho mais outras dimensões. A gente estuda muito, aqui na Casa Espírita principalmente, a gente estuda muito sobre o mundo extrafísico, né? Mas muitas vezes a gente estuda, mas a gente não conhece, né? Salvo aquelas pessoas que têm uma mediunidade mais de evidência. Então, através de sonhos, muitas vezes se pode acabar conhecendo esse outro lado e lembrando depois. Isso que é mais importante. Consolo para as nossas lutas. Às vezes eu luto, eu não consigo progredir e assim por diante, mas através de um sonho eu posso ter orientações. Várias criatividades que houveram no mundo, pessoas que criaram coisas, que acabaram fazendo invenções, muitas delas foi através de sonhos que eles conseguiram descobrir a fórmula de fazer aquilo que estavam tentando fazer.
A maioria das músicas, tem muitas músicas boas também, que vêm dessa maneira. Então, não que ele não tenha iniciativa de fazer, por exemplo, quem criou a lâmpada, até eu li alguns, tentou várias e várias vezes e não conseguia acertar. De repente, num sonho, lembrou, não, mas está faltando esse detalhe. No dia seguinte, vai lá e acerta. Por quê? Porque preparou o teu cérebro, mas a tua alma, teu espírito estava vendo. Agora chegou o momento de ajudar. Daí ele ajuda. A espiritualidade é para isso, é para ajudar. Mas às vezes, muitas vezes, através do sonho, é que eu vou realizar um sonho. Né? Através do sonho, eu vou realizar um sonho. Isso que é o grande desafio. Buscar orientação, né? Foi o que eu comentei antes ali. E estímulo para viver. Porque se nós não tivéssemos nenhum sonho bom, nada, nunca, não lembrasse de nada, só sonho ruim, por exemplo, chega um momento, mas que estímulo eu tenho, né? Então, através dos sonhos bons, você acaba buscando estímulos para a tua vida, para você ter ânimo para continuar a sua vivência. Uma pergunta, mas e por que nós não lembramos? Eu falei no início que a maioria dos sonhos a gente não lembra. Então aqui tem uma resposta. Durante o sono, o espírito liberto age em sua memória perispiritual, registra os fatos sem que estes cheguem ao cérebro, foi o que eu comentei antes. Tudo é percebido diretamente pelo espírito, quer dizer, o espírito que está vendo, ele que está evoluindo. Mas o espírito não faz parte de nós? Faz, né? É o nosso espírito. Mas ele está evoluindo, porque um dia, no passar da vida, a gente vai evoluir. Excepcionalmente, as percepções da alma poderão repercutir no cérebro físico. Então, é excepcionalmente. Então, reforçando tudo que eu falei até agora, que nem sempre vai estar gravado lá. Aí a gente fica se interrogando, né? Se exclamando, mas será que eu não sonhei nada mesmo essa noite? Será que eu não lembro de nada? E assim por diante. Não adianta tentar trazer pela memória, que se não está gravado lá, eu não vou lembrar mesmo. Né? O sono da gente, ele tem 5 estágios. Isso aqui é técnico, tá? Então, o primeiro estágio, quando a gente começa a dormir, que dá uns torno de 4, 5% do tempo, começa a dormir, é um sono leve, a atividade muscular fica mais leve, e qualquer barulho diferente, qualquer situação diferente eu acordo. Qualquer barulhinho diferente eu vou acordar. Então é o princípio, é o estágio 1. No estágio 2, que corresponde mais ou menos de 45% a 55%, a respiração e as batidas do coração diminuem, começam a ficar mais calmas. Leve diminuição da temperatura do corpo. Isso tudo tecnicamente, cientificamente comprovado. Estágio 3, de 4 a 6%, é bem pequenininho esse tempo aqui. Começa o sono profundo. O cérebro começa a gerar as ondas delta, que são as ondas que, quando você está dormindo, você tem as ondas que faz. Alguém já viu aqueles desenhinhos que aparecem uns zezinhos assim do lado, assim? São as ondas delta, né, de quem está dormindo já com sono profundo. Já é bem mais difícil de acordar. Estágio 4, de 12 a 15%. Sono bastante profundo. Respiração rítmica. Alguns roncam bastante aqui. O cérebro produz ondas deltas. Então o cérebro continua produzindo as ondas deltas, que é para deixar o nosso corpo mais tranquilo possível, para que nós descansemos, né? Porque quando a gente não dorme bem, no dia seguinte a gente está cansado. Então se a gente dorme bem, no dia seguinte a gente está tranquilo. Então as ondas delta justamente é para que a gente mantenha nosso corpo em tranquilidade. Mas aonde que começam os sonhos mesmo? Eles começam no estágio 5, que é de 20 a 25% do nosso tempo de sono. Então se a gente dorme 8 horas, 20%, que daria umas 4 horas, seria, talvez menos, né, umas 3 horas, seria o momento de nós sonharmos, né, sonhar. Movimento rápido dos olhos, né, quando se sonha, segundo as técnicas, aí os nossos olhos se mexem, as ondas cerebrais aceleram e o sono acontece. O sonho acontece. E aí é que você começa a sonhar. Então isso aqui eu trouxe aqui, é uma questão técnica por estudiosos, que o sono se compõe desta forma. Ah, mas eu acordei no metade. Daí já teu sono já não vai ser completo naquele dia, naquela noite, né?
E os 3 tipos de sonhos. Então, ocorrem 3 tipos de sonhos classificados, isso conforme a espiritualidade, mas tem o lado físico, né, que é do lado físico. A parte fisiológica é aquele que dramatiza algo que acontece com o nosso corpo. Se está frio e nos descobrimos, sono pesado, sem despertar, poderemos nos ver num campo de neve, ou dentro de uma geladeira, de um freezer, sei lá onde. Então, isso ocorre muito. Se você está com necessidade de ir ao banheiro, e bom, você está dormindo profundamente, você começa a sonhar que está indo em algum lugar procurar o banheiro, né? Então, isso é o fisiológico, é o que o nosso corpo sente, o corpo nosso sentindo durante o nosso sono. O espiritual é a lembrança de uma atividade desenvolvida pelo espírito no mundo espiritual durante o sono. Então, aquilo que eu consigo lembrar, né? Kardec denomina essa situação como emancipação da alma. Aquilo que falou no início é quando a nossa alma consegue sair do corpo, vai lá, vivencia, estuda, aprende e depois retorna. E o psicológico? O que seria será o psicológico? Estão dizendo que tem um ônibus vermelho na frente de um portão. Um ônix. Não. Pergunta se alguém tem. O ônix vermelho aí, estava vendo o portão, já guincharam. Então, o psicológico é aquele que exprime nossos estados íntimos. Sonhar que está resolvendo um problema ou executando uma tarefa. E esse, às vezes, é o que estraga o nosso sono à noite. Por quê? Eu deito pensando num problema e quero resolver aquele problema. E eu começo a trabalhar no problema. Às vezes, eu consigo achar a solução e no dia seguinte eu lembro e acabo resolvendo. Mas, na maioria das vezes, vira um pesadelo, né? Aí alguém falou do pesadelo. Vira num pesadelo e eu acabo indo para outras dimensões e não resolvo coisa nenhuma. Então, mais adiante tem uma orientação do que a gente deve fazer antes de dormir, né? Para a gente não ter esse tipo de pesadelo que é o psicológico, né? E o pesadelo ele pode surgir de várias formas, né? De vivências, de medo, muitas vezes de medo, situações de medo que eu passei durante o dia, ou medo de futuro, medo de alguma coisa que possa acontecer, e aí acaba o nosso cérebro agregando isso, e agregando, e no sonho eu acabo trazendo para fora e perturbando um pouco mais. No livro dos Espíritos também, aqui fala sobre o cansaço. A atividade do espírito durante o repouso ou o sono do corpo pode fazer com que o corpo sinta cansaço. Até eu trouxe um desenho aqui. Ele está pensando em muitas coisas, ó, casa, dinheiro, trabalho, e tudo um pouco. Foi um pouquinho que eu falei antes. Mas isso aqui é uma resposta técnica do livro dos Espíritos. Sim, pode. O espírito está preso ao corpo, assim como um balão cativo a um poste. Então tem um balão agarrado num poste que está lá. Meu corpo está aqui, meu espírito está lá, mas está lá. Da mesma forma que as agitações do balão abalam o poste, se o meu espírito está muito agitado, procurando, sei lá, algumas saídas e não está achando, a atividade do espírito reage sobre o corpo e pode fazer com que se sinta cansado. E a gente, às vezes, acorda cansado, né? E sem motivos. Mas eu não deitei pensando em nada. E por que eu levantei cansado? Na doutrina espírita, né, Tia Tânia, a gente estuda isso e às vezes a gente tem o desdobramento. O que é o desdobramento? É a nossa alma que sai do nosso corpo e vai fazer uma atividade mediúnica. Pode ser uma atividade boa, né, de ajuda de alguém, ou coisas assim, como pode ser uma atividade, de repente, que acaba se perdendo lá e aí cansa muito mais para voltar. E aí vai balançando o poste, a gente acorda de manhã, eu trabalhei essa noite, não sei aonde, mas trabalhei, estou cansado. Isso acontece muito, principalmente médios, né, que atuam. Por isso a gente tem que se preparar sempre, antes de dormir, fazer oração e assim por diante, para que a gente consiga dormir mais leve e consiga, se for realmente fazer um resgate, que seja um resgate bem sucedido, né? Então, preparação para um bom sono.
Então, pensando pelo lado mental, o nosso lado da mente, o que a gente teria que fazer para a gente ter um bom sono? Leituras, conversas, filmes leves. Não vai assistir filme de guerra, filmes graves, assim, que você acaba gravando aquilo no teu cérebro. E depois vai lembrar, talvez não vai lembrar do filme, mas vai lembrar de consequências do filme, de cenas. Então evite esse tipo de filmes. Atividades comedidas e não desgastantes. Quer dizer, antes de dormir não vá. Lá no interior a gente cortava lenha, né? Cortava lenha de dormir, daí não dá, né? Mas assim por diante. Então você tem que fazer atividades leves, comedidas. Orgânico, refeições leves, higiene, silêncio, etc. Todos os médicos falam que a gente deve comer bem de manhã, meio-dia, à noite, uma janta leve, né? Um lanche, uma janta, coisa leve, para que você tenha um bom sono. Mas o mais importante, que é o que a gente precisa estar preparado para que a gente realmente não viaje muito para a noite nos sonhos, é o lado espiritual. Uma leitura edificante, de repente, alguma parte do Evangelho, da Bíblia, seja lá o que for, qual for a tua crença. Meditação, que a grande maioria não faz, mas essa ajuda a gente a se equilibrar. Serenidade, estar calmo, não brigar antes de dormir, né? Se brigar com alguém, não vai dormir direito. Perdão, né? A prece, fazer uma prece. E gratidão, agradecer principalmente pelo dia. Santo Agostinho já falava que sempre que chegava a hora de dormir, ele pensava assim: o que eu fiz de bem, de bom durante o dia de hoje? Eu fiz isso. O que eu fiz que não foi tão legal assim, que eu podia ter evitado? Foi isso. Então vamos potencializar aquilo que eu fiz de bom, né? Eu fiz de bom e agradeço pelo dia, agradeço por ter feito isso e assim por diante. E aí você vai dormir com gratidão. E aí, bons sonhos depois. Então era isso para falar sobre sono e sonhos com a emancipação da alma. Muito obrigado.